Primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 7. O primeiro livro de Samuel é logo antes do segundo livro de Samuel. Capítulo 7. Apenas um versículo, meus irmãos. Versículo 12. Primeiro Samuel. A gente não fala primeira Samuel porque não é carta, é livro. É primeiro livro de Samuel. Capítulo 7, verso 12. Diz-nos o texto: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos reler esse versículo 12 juntos, meus irmãos. Tomou então Samuel Oremos, fechemos nossos olhos, curvemos nossas frontes, e cada um de per si, silenciosamente, fale com o Senhor nesta hora. Peça ao Senhor que lhe instrua, que lhe oriente nesta hora. Ao menos uma frase: Senhor, fala comigo nesta noite, Senhor, fala comigo nesta hora. Que eu não saia daqui sem ouvir a Tua voz. Oremos, meus irmãos, cada um de si aí silenciosamente, fale com o Senhor. Depois de alguns instantes, reverendo Isaías nos dirige a Deus, uma oração com esse mesmo motivo. E aqui viemos te adorar, ó Pai, em espírito e em verdade, e queremos ouvir a Tua voz, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra, que ela venha de encontro às nossas necessidades. Fala, Senhor, a cada coração aqui presente, que o Senhor esteja, ó Pai, sustentando a nossa fé com a Tua graça, Senhor, com a Tua misericórdia e com a Tua palavra viva, Senhor, que é espírito e vida dentro de nós. Fica, ó Deus, conosco, fica, ó Pai, com o pregador, que o Senhor fale através dele, unja os seus lábios, unja a sua vida, Senhor, e que ele possa realmente ser um instrumento usado nas Tuas mãos para edificar a Tua igreja, através da explanação da Tua palavra. É o que te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa época do ano, os últimos dias do ano e o início do ano novo, são momentos propícios para a gente dar uma parada e refletir. Uma parada em quê? Naquilo que norteia a nossa vida o ano inteiro. Correrias, muitas atribuições, uma rotina pesada. Falando de outra maneira, nós passamos o ano com os olhos voltados para o chão, não aqui para a terra, mas para o nosso dia a dia, para as nossas circunstâncias, nossos muitos afazeres, falta de tempo. É quando chega no final do ano a gente consegue, de alguma forma, talvez até pelo contexto, pela ocasião, pelas propagandas, por aquilo que acontece nas empresas, ou pelas férias,
nas empresas o que? Momento de balanço, de avaliação do ano, de metas e etc. Nós ficamos talvez com uma oportunidade um pouquinho mais propícia para refletir um pouco mais. Eu gostaria de refletir um pouco mais com os irmãos. Nossa visão fica tão voltada para o que é imediato, para o que é agora, para as nossas muitas obrigações, que os nossos olhos ficam destreinados de olhar para cima ou de olhar além. Nós corremos o risco de ficar, por conta desse olhar para aquilo que é agora, a gente fica impedido de usufruir de privilégios e bênçãos que só tem aqueles que conseguem olhar além da circunstância. O contexto dessa passagem é um contexto de vitória, mas que foi antecedido de derrotas. Algum tempo antes, o povo de Deus, o exército de Israel, perdeu a batalha para o seu arqui-inimigo, os filisteus. Os filisteus, ao vencerem o povo de Deus, eles fizeram aquilo que era comum naqueles dias. Um exército, quando vence o outro, significa que não somos apenas mais poderosos do que o outro exército. Significa que o nosso Deus é mais poderoso do que o Deus daqueles que foram vencidos. Então os filisteus foram pegar lá o objeto de adoração de Israel. Eles não encontraram nenhuma imagem de escultura ou alguma coisa que congregasse toda a nação. Eles encontraram a Arca da Aliança, que era um objeto sagrado. Então eles pegaram esse objeto sagrado e levaram para as terras dos filisteus e colocaram aos pés da divindade filisteia, como sinal de que nosso exército é mais poderoso do que Israel e o nosso Deus é mais poderoso do que o Deus de Israel. Colocaram aos pés dessa divindade filisteia. Amanhã do dia seguinte, essa imagem, essa estátua estava prostrada diante da arca. Eles acharam estranho, levantaram a imagem. No outro dia, os sacerdotes, quando entraram no templo novamente, a imagem de Dagon, que era a divindade filisteia, não só estava prostrada diante da arca, mas tinha a sua cabeça e os seus membros cortados. E uma praga começou a assolar toda aquela cidade filisteia e muitos homens morriam. E eles entenderam que era aquela arca, ou seja, era o Deus de Israel que os estava punindo. Eles começam então a devolver a arca, e a cada cidade que a arca passava, muitos morriam. Quando chegaram numa cidade chamada Bet-Semes, 70 homens morreram só porque olharam para dentro daquela arca. E assim essa arca foi levada de volta. E essa arca volta agora para os limites do território de Judá. E é um momento de festa, de celebração e de alegria. Samuel então diz aí no versículo 12, para marcar aquele dia, para deixar um ponto na história da vida daquelas pessoas, algo que elas pudessem trazer à memória, algo que elas pudessem ver de longe. Colocou uma pedra, diz aí o verso 12 que nós lemos, e a pôs entre duas cidades, e deu um nome para a pedra. Coisa de louco, ele pôs um nome numa pedra, porque na realidade ele está dando nome para o evento que aquela pedra pode fazer ser relembrado. Ele está colocando o nome na pedra, mas na realidade ele está colocando o nome para aquele dia, para aquele momento. Porque quando o povo de Israel, ao passar os próximos dias, semanas e meses, quando estivessem envolvidos novamente com as suas rotinas e seus afazeres, quando olhassem para aquela pedra, quando eles parassem em algum momento do ano para fazer uma reflexão, fazer um balanço, quando eles olhassem para aquela pedra, eles se lembrassem daquele evento
Nosso tema é o versículo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Antes de apresentar ali os pontos, quero falar dos propósitos de Samuel ao dar nome àquela pedra. Ele tinha um propósito de fazer um testemunho. Ele poderia, de repente, ter escrito um livro, publicado um livro. Ele poderia ter feito, aparentemente, alguma outra cerimônia que marcasse aquele momento. Mas ele fez aquilo que anos mais tarde um profeta vai dizer com outras palavras. Anos mais tarde, um profeta com o mesmo propósito de marcar um testemunho, de deixar em letras graúdas, em deixar gravado na memória. Ele diz assim ao povo: põe-te marcos, finca estacas, finca postes, porque quando vocês estiverem distantes e vocês olharem, vocês poderão olhar esses postes. O servo do Senhor aqui tem o primeiro propósito, que todos no futuro, quando olhassem para aquela pedra, tivessem na sua memória aquele episódio de bênçãos, de vitória, de triunfo, e eles então expressassem gratidão. É o nosso primeiro propósito pelo qual Samuel deu nome para essa pedra. Todos que ao longo dos anos passassem por ali e vissem aquela pedra, se lembrariam das grandes manifestações de Deus em favor de seu povo. O Senhor nos ensina a saber considerar o nosso passado. Nós encontramos em vários lugares, como no livro do profeta Ageu, a expressão exata: considerai o vosso passado. Muitas vezes as rotinas, as correrias, as ocupações e as preocupações não nos permitem ter uma visão seletiva do passado. Nós não devemos viver no passado. Nós não devemos viver de saudosismos, mas nós não podemos nos esquecer dos grandes, poderosos e majestosos atos do Senhor. É por isso que nós precisaríamos, ao longo do ano, fincar postes na nossa caminhada. Nós deveríamos fincar algumas estacas, marcar em negrito nas nossas agendas, pintar nas nossas paredes, de alguma forma, deixar o destaque daquele dia, daquela enfermidade que foi curada, daquela porta que foi aberta, daquele problema que foi solucionado, daquela vitória que Deus trouxe para nós, daquela situação que foi clara para nós, que ficamos até como os nossos irmãos lá do Salmo 126, ficamos como quem sonha, aquele mar que foi aberto, aquele momento que saltamos sobre os problemas, que as muralhas ruíram, e tantas outros exemplos bíblicos que eu poderia citar. Quantas noites em claro, quantos problemas vivemos, quantas situações difíceis, que são muito facilmente esquecidas, quando os nossos olhos se voltam só para o momento, se voltam só para as circunstâncias, quando a gente deixa de olhar para aqueles feitos maravilhosos do Senhor, e a gente começa a olhar para o chão, não literalmente, começa a olhar só para o agora, olhar só para o que está acontecendo. O povo de Deus tinha esse costume muitas vezes de erigir altares, de pegar pedras e colocar para que não se esquecesse, para que ficasse registrado. O tempo não vai fazer essas pedras se gastarem. Me lembro quando Josué e o povo passam pelo Rio Jordão, a geração anterior já tinha passado pelo Mar Vermelho a pés enxutos, 40 anos antes, mas esta geração, eles não tiveram essa mesma experiência. Muitos deles ou eram muito crianças na ocasião, ou nem existiam ainda. Então Josué manda pegar cada tribo, cada líder de tribo, pegar uma pedra lá de dentro do rio, e lá do lado de fora, erigir um altar.
todas as vezes que passarmos por aqui, nós lembrarmos que o Senhor abriu o Rio Jordão para que nós passássemos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um problema sério de memória, meus irmãos, e esse problema sério de memória traz um resultado catastrófico, amargo, um gosto amargo na nossa vida, que é a ingratidão. A ingratidão é fruto da nossa falta de memória, da falta de reconhecimento que o Senhor é aquele que sustenta os astros na amplidão dos céus. É Ele, meus irmãos, que não permite que os nossos pés vacilem. É Ele que faz os nossos pés como os da corça e nos faz andar altaneiramente. É Ele que intervém com poder e com graça, meus irmãos. Foi Ele quem nos resgatou do nosso lamaçal de pecado. Foi Ele quem nos transferiu do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós somos muitas vezes como aquele povo no deserto, que experimenta milagres tremendos da parte do Senhor, a água sendo tirada da rocha, águas amargas sendo transformadas em águas doces, revoada de codornizes, para que eles pudessem se abastecer de proteínas, o maná que diariamente era colhido sem que ninguém semeasse, vestes que não se gastavam, joelhos que não se inchavam, sandálias que não se gastavam, e eles ainda assim eram ingratos, murmuravam em relação a Deus, povo de dura cerviz, assim que eles eram chamados, o povo da ingratidão, o povo da murmuração. O Senhor nos ensina a saber considerar o nosso passado, a termos esse olhar seletivo dos acontecimentos de outrora. Tem coisas que precisam ser deixadas lá, tem coisas no passado que não devem ser visitadas, mas os grandes e poderosos feitos do Senhor precisam ser trazidos à memória. Um dos meus salmos preferidos, o Salmo 126, no início dos versículos, traz isso para nós. Era um salmo que era usado nas romarias, quando as famílias saíam lá do norte da Palestina, tinham que viajar dias e dias até chegar a Jerusalém para poderem oferecer culto ao Senhor. O alvo era maravilhoso, a meta era abençoada, mas o caminho até chegar lá era um caminho penoso. A água ia ficando morna, o pão ia embolorando, e esse povo corria o risco de desanimar no meio do caminho. Senhor, estou desanimado, mas ainda faltava 8, 10 dias para poder chegar em Jerusalém, para prestar culto ao Senhor. É uma bênção estar em Tua presença, mas eu estou meio cansado e desanimado. E eu fico imaginando que no meio daquela multidão, alguém começava a recitar, como numa tropa do exército, um falava e o povo respondia. E a gente pode fazer esse exercício aqui. Eu falo e vocês repetem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. É o que o profeta Jeremias ensina lá no livro de Lamentações. Nós precisamos, amados irmãos, a todo custo, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E nada mais pode nos dar esperança do que reconhecer a grandeza, a majestade, a soberania do Senhor. No outro salmo, o Salmo 124, o salmista diz assim, com o olhar lá no passado, numa visão seletiva: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teriam passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor.
lembrar dos poderosos feitos do Senhor, daquelas noites que a febre do menino não passava, a gente não sabia o que fazer, momentos em que estávamos com situação financeira difícil, não sabíamos o que fazer. Alguns de nós já experimentou talvez até a escassez de alimento, sem saber o que fazer, como fazer, Senhor, o que fazer, Senhor. Lembre-se que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Todas as vezes que nós nos lembramos, o que resta para nós é corar de vergonha, porque quantas e quantas vezes, tantas e tantas vezes, o Senhor, lá do seu trono, estendeu a sua mão sobre nós. Acho que tem um cântico disso, não tem? O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Não lembro. Quem pode livrar? É isso, puxa aí, vereador. Vamos lá? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. De novo, hein? Quem pode livrar como o Senhor? É poderoso para nos guardar. Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Em segundo lugar, meus irmãos, além de gratidão, Samuel tinha outro propósito. Eu também acredito que, em segundo lugar, o olhar do povo agora deveria ser trazido ao presente, depois de relembrar a mão poderosa do Senhor. Nenhuma arma foi levantada, nenhum exército foi montado para trazer a arca de volta, e a arca foi trazida pelo Senhor, veio nas nossas mãos. Quando nós olhamos para o presente, depois desta reflexão, não há outra reação senão confiança, meus irmãos. Deus ainda é Deus, e se Ele agiu em favor do seu povo com poder e graça no passado, Ele é poderoso para fazer no presente. Paulo, escrevendo aos Filipenses, estando preso, meus irmãos, mas com a memória vívida dos feitos poderosos do Senhor, mesmo estando preso, ele está super confiante, ele está cheio de confiança. Ele diz que o Senhor é infinitamente mais para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele diz isso com base nas suas memórias, nos feitos do Senhor, aquilo que ele trazia à sua mente. Eu repito, muitas vezes nós estamos tão embalados e tão atolados nas nossas situações cotidianas, que nós nos apavoramos, nos falta confiança, porque nós nos esquecemos quem é o Deus que nós servimos. Nós nos esquecemos que é aquele que nos sonda e nos conhece, que sabe quando nós nos assentamos e quando nós nos levantamos. Ele é aquele que de longe penetra os nossos pensamentos, a língua ainda não chegou à nossa boca e Ele conhece todas, conhece os nossos desejos mais secretos. E algumas vezes, quando nós nos apercebemos disso e vemos algum feito do Senhor, a gente fica de boca aberta, como que o Senhor, naquele dia, naquela hora, interveio dessa forma. Que tonto que eu sou de duvidar, que bobo que eu sou de ficar duvidando. Olha como o Senhor é. Eu tenho que ficar como aquele povo, ficar como quem sonha.
As pessoas não vão entender por que eu estou sorrindo em meio às tribulações. E Paulo, que otimista é esse, Paulo? Você está preso. E Filipos, é interessante que ele foi preso em Filipos quando foi levar o evangelho lá na segunda viagem missionária. E depois ele escreve a carta para essa igreja anos depois, estando preso de novo. Filipos era um lugar onde Paulo e prisão tinham tudo a ver. Muitas vezes vemos acontecendo com muitos personagens bíblicos. Confiança no presente é fruto do conhecimento que se tem acerca de Deus, de seus atos na história e em nossa própria vida. No mesmo salmo que eu mencionei, o 126, depois que o povo reconhece os feitos do Senhor por eles e também por nós, eles então, confiantes, fazem um pedido: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Nós temos confiança para pedir a restauração do Senhor, até mesmo do deserto. Nós temos confiança para pedir ao Senhor até aquilo que aparentemente para nós é impossível, porque nós sabemos que o Deus que nós conhecemos, o Deus que se revela para nós, é o Deus dos impossíveis. O salmista também vai dizer, naquele Salmo 124, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, ele vai dizer: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Depois de reconhecer a grandeza do Senhor, depois da gratidão, vem a confiança. E finalmente, meus irmãos, encerrando, o nome dessa pedra, Ebenezer, o seu significado, o significado do nome da pedra ou do evento em que aquela pedra foi ali colocada, até aqui nos ajudou o Senhor, ainda nos remete para um olhar no futuro. Em terceiro lugar, um último destaque que eu faço: todos os que passassem por ali, que fossem agradecidos pela lembrança da ação de Deus, que estivessem confiantes, com a confiança renovada, a olharem para o futuro, eles seriam conduzidos à esperança. O ditado popular é de que a esperança, quando esse povo olhasse para essa pedra, sua esperança jamais morreria, porque o Deus quem a promove jamais morre. No mesmo Salmo 126, depois de olhar para o passado, depois de no presente terem a fé fortalecida, eles olham para frente e dizem: os que com lágrimas semeiam, com júbilo, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nossa vida muitas vezes é marcada pela falta dessas coisas. Muitas vezes, como eu falei 2 vezes já, nosso foco é só as circunstâncias, os atropelos desta vida, não conseguimos nem pensar, não há espaço na nossa mente para reflexão, não há meditação familiar ou individual em relação à palavra do Senhor, e aí nos falta gratidão, e o que somos acometidos é pela ingratidão, rostos com semblante caído, corações vazios, almas enfraquecidas, murmuração, desânimo, falta de confiança e falta de esperança, ou esperança que depende das circunstâncias, depende desse governo ou daquele governo, depende dessa ideologia ou daquela ideologia. Mas o Senhor é quem é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Ele que é a nossa cidadela, o nosso rochedo forte, Ele que é a nossa esperança, Ele que é a razão da nossa fé. E eu concluo dizendo que quando contemplamos os grandiosos feitos do Senhor, quando nos atentamos para as grandes manifestações da sua graça,
quando os nossos olhos estão fitos nas intervenções do Senhor em favor do seu povo, obrigatoriamente seremos conduzidos a uma postura de gratidão sempre, de confiança sempre e de esperança sempre, de uma gratidão presente em todos os momentos, até mesmo nas tribulações, como cantamos hoje. Nós te agradecemos pelos amigos e pelos inimigos também. Uma confiança inabalável, mesmo diante dos maiores desafios da vida, e esperança, mesmo quando todos abandonarem o barco, mesmo quando todos retrocederem. Seremos como Samá, um daqueles valentes de Davi, que não abriu mão daquele campo de lentilha, agarrou a espada para defender aquele campo de lentilha até a espada ficar colada na sua mão. Nós esperamos no Senhor, no Deus vivo, verdadeiro, e temos a plena convicção de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O oposto também é verdade. Toda vez que manifestamos ingratidão, falta de confiança, ausência de esperança, certamente é devido à nossa incapacidade de contemplarmos a majestade do nosso Deus. Fiquemos atentos, amados e queridos irmãos, de olhos bem abertos. O Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje e o será para sempre. Reafirmemos nossa confiança de que ninguém pode nos arrebatar das suas mãos e que ninguém pode separar do seu amor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sigamos à frente, colocando outras pedras como esta, nos próximos meses e nos próximos anos. E vez ou outra olhemos para trás e vejamos ali encontros tremendos que tivemos com o Senhor e a experiência de grandes livramentos que tivemos nas tuas mãos. Que Deus nos abençoe.